Como as barreiras culturais influenciam a qualidade da atenção à saúde. Essa influência é profunda. Por quê? Porque essas barreiras culturais interferem diretamente na comunicação, na interpretação de sintomas, na tomada de decisão compartilhada e no vínculo terapêutico. A Eu gostaria de comentar um pouco sobre essa questão e a gente sabe da importância da comunicação insuficiente ou distorcida na relação entre profissional de saúde, equipe de saúde e usuário do sistema de saúde, né, do serviço de saúde. Então, eu queria comentar essa questão de uma forma mais sintética, no entanto, para pontuar aqui os fatores que são importantes dentro dessa proposição, né? Ou seja, dessa questão norteadora. Como barreiras culturais afetam o atendimento médico. Bom, a comunicação insuficiente ou distorcida ocorre quando profissional e paciente não compartilham os mesmos códigos culturais. Então, vão surgir daí lacunas na comunicação. Por exemplo, diferenças de linguagem verbal. Então, uso excessivo de gírias, regionalismos, que às vezes os pacientes não conhecem, dialetos e o próprio nível de literacia em saúde ou níveis de escolaridade. Uma linguagem não verbal interpretada de forma equivocada. Então, muitas vezes é quando a própria linguagem não verbal entra em contradição com a linguagem verbal. Quando a fala expressa uma coisa e a comunicação não verbal expressa outra. E o paciente percebe, os pacientes percebem isso. De forma intuitiva e imediata. Outro aspecto importante aí na dificuldade de comunicação ou comunicação distorcida é o medo ou vergonha do paciente de expor dúvidas com receio de julgamento. Isso é muito comum. Então, a gente tem que ter cuidado para não julgar ou não mostrar juízos de valor em relação ao que o paciente traz. Outro aspecto aí dentro dessas barreiras é o uso de termos técnicos que não fazem sentido para o paciente. Então, a linguagem inacessível ao paciente. Isso vai bloquear a comunicação e, portanto, a sintonia com o doente. E também a gente precisa falar do impacto. Os erros de interpretação clínica muitas vezes levam o paciente que muitas vezes confuso, tem uma baixa adesão à terapêutica. As consultas, elas passam a ser, né, mais longas ou ineficazes por causa da barreira à comunicação. Outro aspecto, além da questão da comunicação distorcida ou dificultada, são diferentes percepções de saúde. Então, por exemplo, percepções de saúde, não só de saúde, mas de doença e de cura, de cuidado, porque cada cultura apresenta formas próprias de entender o que significa estar doente, quais são os sintomas que merecem a atenção. Quem deve participar das decisões é o próprio paciente, é a família, o líder religioso também. Que terapias são aceitáveis? Por exemplo, algumas culturas veem dor no pós-parto como natural, esperado.
e não verbalizam quando estão sofrendo. Em outras culturas pode haver, né, também a evitação de certos exames por pudor, por tabus. E isso tem um impacto importante, que é na subnotificação de sintomas, no atraso diagnóstico e na resistência a procedimentos clínicos, além do que eu já mencionei antes, da reduzida adesão à terapêutica. Outro aspecto são vieses. Vieses inconscientes e estereótipos profissionais. Então, o profissional pode, sem perceber, agir influenciado por vieses em relação à raça, cor, muitas vezes inconscientes, idade, orientação sexual, identidade de gênero, religião, nacionalidade, classe social, e também capacidade funcional e outras questões identitárias. Outra, outro aspecto importante é ou são as crenças sobre pacientes difíceis, aí bem entre aspas, mães jovens, idosos teimosos, famílias homoafetivas, que para muitos profissionais pode representar uma configuração familiar difícil de lidar por conta de aspectos culturais. Então, isso vai ter impacto. Impacto em atitudes discriminatórias, levando a atitudes discriminatórias. Menor oferta de informação, uma postura impaciente, interrupções frequentes, tudo isso reduz o vínculo e compromete a qualidade do cuidado. Outro aspecto, acho que é o quarto aspecto que estou mencionando, o tópico de barreiras à comunicação e barreiras culturais que interferem na qualidade do atendimento. É que é a falta de reconhecimento das famílias diversas, de diferentes configurações diferentes da normativa, né, da que é considerada hegemônica. Em muitos serviços de saúde, o modelo familiar considerado padrão ainda é heteronormativo. E isso leva à exclusão de parceiros, de parceiras do cuidado e dúvidas quanto ao papel parental. E o impacto é grande. A violência simbólica, a descontinuidade do cuidado, a quebra no vínculo, o sentimento de que o serviço não é um espaço seguro. Outro aspecto, acho que já estamos no quinto, no quarto, no quinto. Ruídos no processo de decisão compartilhada. Então, se o profissional não reconhece modos culturais de tomar decisões, ele pode pressionar o paciente, pode ignorar a participação da família, interpretar hesitação como resistência, e isso tem um impacto importante: a baixa adesão ao tratamento e a desconfiança na equipe. E também eu não poderia deixar de mencionar as barreiras institucionais, protocolos, ambientes e serviços pouco sensíveis à diversidade cultural. Protocolos, eu me refiro à ausência de protocolos de atendimento, nesse sentido, né? Sensíveis à diversidade cultural. E formulários que não contemplam identidades, ou então tem uma identidade lá não binária, ausência de mediadores culturais ou intérpretes quando isso é necessário, falta de privacidade e de respeito à privacidade, horários rígidos que ignoram rituais religiosos ou obrigações familiares. Isso tem um impacto importante. É a desigualdade no acesso e menor qualidade do cuidado. E por que isso importa? Por quê? Porque barreiras culturais não são detalhes periféricos. Essas barreiras moldam a experiência do cuidado e podem produzir iniquidades em saúde. Reconhecer e trabalhar a competência cultural é importante,
porque melhora a comunicação clínica, fortalece o vínculo terapêutico, reduz erros diagnósticos, portanto, a segurança do paciente, aumenta a adesão ao tratamento e promove um cuidado mais seguro, equânime e humanizado. Então, como melhora a comunicação clínica? Porque a gente sabe que a comunicação é a base da clínica. Então, quando o profissional compreende e respeita os repertórios culturais do paciente, seus valores, formas de se expressar, crenças religiosas, normas de gênero, modos de demonstrar dor ou desconforto, então a interação torna-se mais clara, mais eficaz. E isso acontece por quê? Porque o profissional adapta sua linguagem ao contexto sociocultural do paciente, evita termos técnicos desnecessários e confirma a compreensão, né, aquele Tischbeck, né, de confirmar, você está com escuta atenta, reconhece que expressões faciais, silêncio, hesitação e gestos têm significados culturais distintos em diferentes culturas. E cria um ambiente no qual o paciente se sente tranquilo para falar sem medo de julgamento. O resultado é que informações mais precisas, um histórico clínico completo, mais confiança para relatar sintomas sensíveis e redução de mal-entendidos que prejudicam o diagnóstico e o tratamento. E por que fortalece o vínculo terapêutico? Porque a competência cultural faz o paciente se sentir visto, se sentir considerado, respeitado, legitimado em sua identidade. E isso fortalece o vínculo. Por quê? Porque o paciente percebe que sua história faz sentido para o profissional, que é acolhimento de seu núcleo familiar, seja heteronormativo, seja homoafetivo, seja monoparental, seja ampliado ou comunitário. E o cuidado respeita suas prioridades, seus medos, seus limites e sua forma de viver a saúde e a doença. Então, o profissional, ele demonstra sensibilidade à posição social do paciente, seu trabalho, sua renda, acesso a transporte, a moradia, práticas culturais, rituais e tabus. Então, o resultado é uma relação de parceria, de confiança e cooperação essencial para a tomada de decisão compartilhada e para a continuidade do cuidado. A redução de erros diagnósticos. Barreiras culturais geralmente geram superficialidade na anamnese. Subnotificação de sintomas e interpretações equivocadas. Então, quando o profissional tem competência cultural, ele consegue investigar adequadamente sintomas que podem ser interpretados de forma diferente ou de formas diferentes em outras culturas. E compreender que algumas pessoas só relatam dor quando ela é extrema, são estoicos, enquanto outras descrevem sensações corporais com outros vocábulos, né, devido aos regionalismos. Então, reconhecer fatores culturais que influenciam doenças específicas, como hábitos alimentares, práticas espirituais, uso de plantas medicinais, variações genéticas em populações específicas, tudo isso é importante. Então, identificar também que alguns comportamentos são expressões culturais, não são sintomas psiquiátricos. E o resultado vai ser o quê? Maior precisão diagnóstica, menor risco de atrasos no tratamento, menos testes, menos exames desnecessários, complementares e condutas mais adequadas. E sem falar no aumento da adesão ao tratamento, porque a adesão depende da confiança, depende da compreensão e depende do sentido. Então, quando o paciente sente que o profissional respeita as suas crenças e ele se engaja mais, então a competência cultural vai contribuir, por quê? Porque o tratamento é explicado de forma acessível, são discutidas alternativas compatíveis com a rotina, com os valores e as condições de vida do paciente.
há uma, como se pode dizer, uma negociação terapêutica. Então, o que é possível para você, em vez de uma imposição? E o profissional evita julgamentos que geram resistência e abandono do cuidado. Envolve a família ou rede de apoio conforme a cultura do paciente o que a situação exige. O resultado será que mais pacientes seguirão corretamente eh, medicações, prescrições, mudanças de estilo de vida e consultas de retorno, e o que vai impactar diretamente nos desfechos clínicos. Isso que promove um cuidado mais seguro, mais equânime e mais humanizado. Então, a competência cultural funciona como um mecanismo transversal de qualificação do cuidado. Melhora a comunicação, aumenta o vínculo, reduz erros, portanto, aumenta a segurança do paciente e favorece a adesão e promove a equidade. Então, continue aqui. Teremos mais vídeos sobre essas questões, né, de diversidade cultural, de competência cultural no cuidado em saúde. Até o próximo.